Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com um papo super legal, combustíveis sustentáveis, com o engenheiro Vinícius Alberoni, com mais de 30 anos de experiência. Sejam todos bem-vindos. Engenheiro Vinícius, seja bem-vindo, muito obrigado por vossa disponibilidade. E para começar esse bate-papo, eu queria saber o que são combustíveis sustentáveis. Ok, Bruno, é um prazer estar aqui, participando da Arena Ambiental. E vamos começar então o nosso bate-papo, Combustíveis sustentáveis são basicamente aqueles produzidos a partir de fontes renováveis, A gente fala de resíduos, biomassa e rotas de baixa emissão de carbono. São aqueles que têm baixo impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida, Mas é importante o seguinte, ele ser renovável de fato, não só no nome, É importante comprovar o ganho ambiental real, a sua eficiência e a origem adequada da matéria-prima. Engenheiro Vinícius, pensando aqui na sua explicação inicial e dado ao contexto que a gente está vivendo, por que os combustíveis sustentáveis eles são importantes para o Brasil e para o mundo? Num primeiro momento, a gente está vendo aí a eletrificação, mas a transição energética não vai ser feita apenas com eletrificação, Existem setores assim que são difíceis, em alguns casos até impossível de eletrificar, como a questão da aviação, transporte pesado, indústria química, fertilizantes, E até a questão de logística, caminhões e tudo mais. Assim, nesses casos, os combustíveis sustentáveis são aqueles que vão ajudar a reduzir as emissões, usando parte da infraestrutura já existente no país. O Brasil tem essa vantagem, porque o Brasil tem biomassa, tem resíduos agroindustriais, tem etanol, tem biodiesel, tem biogás, e a gente tem uma matriz energética razoavelmente limpa, Então, é dessa forma que a coisa vai acontecer. É dessa forma que a gente vê a importância do combustível sustentável. Engenheiro Vinícius, agora, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo fala, combustível sustentável, combustível verde, mas quais são os tipos de combustíveis existentes? Vamos lá, ô Bruno. Assim, logo de cara, a gente parece uma coisa estranha que a gente está falando, Mas logo de cara a gente vê assim, etanol e biodiesel, que a gente já usa no país há muitos anos, São os principais, etanol, biodiesel, e agora também um potencial muito grande que a gente tem visto sendo já implementado no Brasil, biogás e o biometano, Esses são assim os mais visíveis. E começam a ganhar força no país. O diesel verde, o SAF, que é combustível para aviação, e hidrogênio de baixa emissão. Assim, etanol e biodiesel já estão consolidados. O etanol aí desde a década de 70. E o biodiesel, todo mundo já conhece a utilização dele aí nos postos de gasolina. E o biogás e biometano vem crescendo. A gente tem visto grandes investimentos aí no país de 2025 para cá. E SAF, diesel verde e o hidrogênio estão naquela fase ainda de estruturação, mas assim, com grande potencial para aplicação no país. Tem grande potencial estratégico. Engenheiro, eu apontei aqui, eu anotei, o que você disse, quais os tipos. Mas você pode explicar um pouquinho para a gente, Da onde vem o etanol, da onde vem o biodiesel, biogás, biometano, o SAF, o hidrogênio verde? Isso para dar uma ideia para quem está nos assistindo, quando for falado nesses tema, nesse produto, da onde ele vem. Então, vamos lá. A gente fala assim, combustíveis sustentáveis, basicamente, eles não vêm do petróleo, nem de gás, Então, o etanol vem, basicamente, da fermentação de açúcares, como a cana, e, ultimamente, no Brasil, tem crescido muito a produção de etanol a partir da fermentação de açúcares derivados do milho, O biodiesel vem da hidrogenação de óleos vegetais ou gorduras. A gente também já tem ouvido falar bastante nele. O biogás vem da digestão anaeróbia, de resíduos orgânicos. E assim, o biometano, que é o biogás purificado. Você concentra o metano do biogás. O SAF é o combustível sustentável de aviação, é um combustível sintético, feito também a partir de matéria-prima de baixo carbono, e o hidrogênio de baixa emissão de carbono, basicamente, a gente está falando de hidrogênio quando ele vem de eletrólise, usando energia que vem de energia solar ou eólica, para poder ser sustentável,
energia renovável, né? Ou pode vir de biomassa ou biogás e outras rotas de baixo carbono, né? E todos eles são utilizados, então, como combustível, basicamente, substituindo o combustível fóssil, que é o derivado de petróleo. Engenheiro, eu até anotei, eu estava olhando esses dias, encontrei uma lei que é a 14.993/2024, né? Que é a lei do combustível do futuro. O que é, né? E o que ela estabelece para o setor? Sim, essa lei aí, ela basicamente, ela começou o pontapé inicial, né, para a questão de combustíveis do futuro. Quando a gente está falando de combustíveis sustentáveis, né? Porque ela começa a criar uma estrutura legal para ampliar a utilização de combustíveis de baixa emissão no país, né? Então, é uma lei importante para o país. Ela começa a organizar uns programas para a questão do SAF, do diesel verde, para o biometano, da mobilidade de baixo carbono, da captura e estocagem de CO2, etanol e biodiesel também, né? O importante dessa lei é o seguinte: ela dá um sinal regulatório, né? Uma direção, né? Ela começa a criar mercado previsíveis para esses combustíveis, né? A questão de definição de cotas, de percentual de uso, né? Assim como exemplo, como a gente tem no etanol e a gente está vendo o biodiesel aumentar aos poucos, estamos seguindo esse mesmo caminho para a questão do SAF, para a aviação, né? Então, basicamente, é assim que funciona essa lei. Essa lei, ela impacta, por exemplo, no biodiesel, no biometano, no etanol, no SAF? Qual que é o impacto dessa lei para a produção desses biocombustíveis? Então, ainda é cedo para a gente medir o resultado desse impacto, né? Mas a questão é que ela cria mercado, né? Então, ela cria expectativa para o investidor. Então, empresas, investidores começam a se organizar melhor em torno da produção de SAF e biometano, porque começa a ver que tem mercado. Então isso é importante, porque tendo mercado, o investidor vai interessar a produzir, né? Então, os resultados vão vir mais à frente, com a regulamentação dessa lei, né? O investimento e com a implantação desses projetos. Mas ela é importante por causa disso. Agora, engenheiro, essa lei 14.993 de 2024, ela resolve os problemas ou não? Ou ela é um complemento? O que ela vem resolver? Não, na verdade, ela reforça, né, o papel desses biocombustíveis como importância para o país, né? E ela é um avanço, mas não resolve tudo. Não é uma coisa que vai assim acabar com o problema da emissão de CO2 de uma vez por todas. A gente precisa de financiamento, de criar infraestrutura, logística, principalmente segurança regulatória, a questão tributária, né? Ali aponta uma direção, mas a execução dela que é um pouco mais complicado e que é mais demorado, né? Mas ela não é essa coisa que vai resolver tudo de uma hora para outra, ela indica caminho. Engenheiro Vinícius, agora eu estava escutando uma reportagem certa vez, e não era uma reportagem do Brasil, dizendo que o contexto atual das guerras, o Brasil passaria ao lado da crise, que não é verdade, mas porque o Brasil é uma referência em biocombustíveis. O que o senhor diria sobre isso? Bem, Bruno, é o seguinte, aqui, a gente estando aqui dentro do Brasil, a gente tem uma visão que a gente já está acostumado, né, com o uso de biocombustíveis, e a gente não sabe como a gente é visto lá fora. Realmente, lá fora, né, nos congressos internacionais e tudo mais, o Brasil é visto como uma referência global nesse tema. Enquanto alguns países estão agora, nesse momento, definindo percentuais de uso de etanol em seus combustíveis, né? Aí você vê lá os Estados Unidos, grande produtor de etanol de milho, até hoje não conseguiu fazer um programa decente de uso de etanol. Nós já temos o etanol aqui sendo utilizado desde a década de 70, carros movidos a etanol, né? E hoje, a grande parte flex, né? Eu, particularmente, prefiro usar o etanol no meu carro. A gente já tem um biodiesel implantado, né? A gente já tem o uso de biogás e biometano, né? Então, assim, a gente já tem uma história, uma tradição de biocombustíveis. Mas o que a gente precisa agora é avançar, né, na tecnologia industrial, em propriedade industrial, né, em certificação, na questão de SAF, do diesel verde
e do hidrogênio. E a questão principal é integrar essas rotas, né? A arquitetura do sistema é importante. A gente tem matéria-prima, a gente tem experiência. Olha quantos anos que a gente produz etanol e biodiesel, né? Agora, a gente precisa capturar mais valor tecnológico, né? Um valor tecnológico, desenvolver tecnologia e aproveitar a biomassa disponível no país e a facilidade que a gente tem com custo para produzir um combustível sustentável com tecnologia própria e vender. E, a partir daí, a gente ser um polo exportador de produto, de combustível e de tecnologia. Engenheiro, escutando sua explicação, imagino, então, que a gente, olhando para esse setor, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Você conseguiria dizer para a gente, né, quais são as vantagens do nosso setor, né, e as desvantagens em relação aos biocombustíveis, né, em relação ao comércio mundial, à interação nacional, como que funciona? Sim, Bruno, é o seguinte, olha, quando a gente fala de combustíveis fósseis, né, a vantagem dos países do Oriente Médio, né, e de outros é que eles têm o petróleo, né, tem que ir lá tirar o petróleo e usar. E, no nosso caso, o Brasil, a gente está falando de combustíveis fósseis, né, que vêm de biomassa, né? Então, a vantagem do país é que a gente tem biomassa abundante, a gente tem capacidade de produzir muita biomassa, a gente tem a agroindústria forte, né? A gente tem uma experiência grande em etanol, biodiesel, né? A gente gera resíduo orgânico que pode ser utilizado, né? E a gente tem uma matriz elétrica relativamente limpa, né? A gente essas são as vantagens que nos fazem assim, ser benchmark na questão de produção de combustíveis sustentáveis. A questão é desenvolver tecnologia própria e botar isso para funcionar, né? Então, como todo país de terceiro mundo, tem algumas desvantagens que a gente tem, né? A gente não tem infraestrutura decente, portuária, né, de estradas, isso tudo, que a gente sabe como é que é. E, principalmente, o custo de capital no Brasil também é muito alto, né? Um grande problema para o investimento, e a questão da burocracia e da insegurança regulatória, né? Esse país, a gente tem também uma dificuldade de transformar pesquisa em planta industrial. A gente vê que a gente tem muita pesquisa, né? Muito potencial tecnológico, mas o desafio é executar isso, transformar isso em planta industrial e produzir. Esse é o caminho. Engenheiro, você falou da infraestrutura, logo eu penso, ou vem na minha cabeça, né, tecnologia, né? Por que é tão difícil trazer tecnologia em grande escala para o Brasil, né, para desenvolver mais rapidamente esse setor? Porque a questão do combustível sustentável, hoje, não existe essa tecnologia disponível no mercado, né? A gente está em fase de desenvolvimento dessas tecnologias e o Brasil é benchmark nisso. A gente tem bastante pesquisa nesse setor, né? A gente está vendo agora essa questão da lei de utilização de SAF em percentuais, utilizando, né, para aviação, né? A gente acabou de ver agora há pouco tempo a Reduc e a Replan anunciando que já começaram a produzir SAF, né, para atender essa questão da legislação. Então, o importante é o Brasil desenvolver tecnologia própria. Isso a gente está conseguindo desenvolver, né? A questão agora é, como eu falei anteriormente, é colocar isso em prática, né? É ter disponibilidade de capital e investimento para transformar essa pesquisa tecnológica em um projeto piloto e depois em escala industrial, né? Então, na verdade, o importante para a gente hoje é desenvolver a tecnologia e a gente mesmo aplicar e se tornar assim, um benchmark nesse setor. Eu estava assistindo dias atrás, né? Dias atrás, até modo de falar, mas eu acho que tem uns 2 meses, uma reportagem, foi num canal do Brasil, falando sobre SAF, né? Que está tendo um investimento muito em SAF. Mas, para além do SAF, quais os outros exemplos que a gente pode dar de biocombustíveis sustentáveis e por que o SAF está crescendo tanto no Brasil? Tá, primeiro a gente vai falar do SAF, né? O SAF é o combustível de aviação, combustível sustentável de aviação, feito com especificações. Existem processos, pelo menos umas 8 rotas aprovadas aí para se produzir SAF. Então,
A aviação, junto com a Marinha Mercante, é um grande consumidor de combustível fóssil. Então, existe uma grande unanimidade internacional em desenvolver pesquisas para a gente definir combustíveis sustentáveis para esses dois segmentos, né? Aviação e Marinha Mercante. A aviação, hoje, então, já existe uma lei definindo, né, a substituição e o uso percentual de SAF junto com o combustível fóssil. Tá? Então, aquele caminho que a gente estava falando, o mesmo caminho do etanol, né? Aquelas margens percentuais que vão sendo aumentadas aos poucos. Então, está trazendo demanda para o mercado. Então, as empresas têm que atender esse percentual mínimo, então elas começam a investir e transformar isso aí em produção real, né? Que é o exemplo que eu falei antes. A Reduc e a Replan já estão produzindo SAF e para poder fornecer para as empresas de combustíveis gerarem combustível para a aviação com os percentuais mínimos de SAF, né? No Brasil, hoje, o maior exemplo que está em crescimento é o biogás e o biometano. Também definido, estruturado, o começo da estrutura pela Lei de Combustíveis Futuros, a partir de 2025, começaram a ter grandes investimentos nesse setor. Né? A gente está vendo aí no noticiário investimentos de 150 milhões, 300 milhões de reais, de grandes indústrias investindo em biogás e biometano. Então, o caminho, nesse momento, está sendo esse. E existe a questão do hidrogênio, né? O hidrogênio de baixa emissão de carbono, que começa a partir da eletrólise, a partir de energia renovável, energia eólica e solar, e a produção de hidrogênio de baixo carbono a partir de resíduos também com alta carga de alta carga orgânica, de efluentes líquidos, né? Inclusive é um projeto que eu desenvolvi, até patenteei, um reator que a partir de efluentes líquidos com alta carga de DPO produz hidrogênio. Então ele tem uma baixa emissão de carbono e seria um desses processos que estão sendo desenvolvidos e precisa escalar para a escala industrial. Engenheiro, é de conhecimento, né, que o acordo do Brasil e a União Europeia, do Mercosul e a União Europeia, entrou em vigência há pouco tempo, né? Como que os biocombustíveis eles podem ajudar nas metas ambientais para esses acordos internacionais? Então, Bruno, nesses acordos internacionais, os países se comprometem principalmente em reduzir a emissão de carbono, né? É um ponto pacífico, né, que é a questão de... Isso não pode continuar do jeito que está. A quantidade de automóveis emitindo CO2, as indústrias crescendo, os navios e tudo isso jogando CO2 fóssil na atmosfera. Isso não tem como continuar, o planeta não aguenta mais isso. Então, existe um acordo internacional que todos os países, a maioria dos países assinou, se comprometendo a reduzir a emissão de carbono. Então, isso não vai acontecer se a gente não parar de consumir combustível fóssil, né? Combustível fóssil é o combustível que a gente tira lá do subsolo da Terra, né? O petróleo, o carvão, o gás natural, e põe carbono novo na atmosfera. A gente não vai atender se a gente continuar consumindo combustível fóssil. A gente tem que reduzir o combustível fóssil consumindo combustíveis sustentáveis, que são combustíveis em que o carbono que a gente emite ele é captado depois, posteriormente, pela própria planta, né, que produz o combustível. Né? Um exemplo é, né, o etanol, que é produzido por cana-de-açúcar. Quando a gente queima o etanol e produz CO2, posteriormente, esse CO2 será capturado pela cana quando ela cresce, né, para formar, né, a matéria verde dela. E o mesmo caso, as oleaginosas, que a gente usa para produzir biocombustível. Então, é importante que esses países desenvolvam combustíveis sustentáveis e vão substituindo aos poucos os combustíveis fósseis, de forma que, no futuro, de acordo com as metas estabelecidas, eles consigam atender essas metas. É ponto importantíssimo, não só, né? Nós não vamos parar a economia, parar de consumir combustível fóssil para poder atender uma meta e parar a economia por causa disso. Não, o caminho é substituir por combustíveis sustentáveis. Mas, engenheiro, a gente está falando, e me parece que a gente está falando só dos pontos positivos, né? Mas eu acredito que para a produção, né, de biocombustíveis também há desvantagens, né? Há algum passivo, por exemplo,
o que a gente pode dizer dos pontos negativos? Bruno, assim, não existe nenhuma tecnologia que seja 100% segura, que não possa criar problemas, né? Assim, o que a gente prevê é que, para produzir biomassa, nós temos a nossa agricultura, né, que tem forte, né, que produz muito, mas existe sempre o risco de um uso irregular da terra, né, da água, de fertilizantes. Então, esse é um risco que a gente corre e que a gente tem que monitorar, né? Um outro risco que pode acontecer é emissão fugitiva de metano, que não é medido, né? Mas isso tudo é passível de ser resolvido por uma engenharia bem feita, né? Um processo bem feito, um estudo de processo, uma engenharia bem feita, tá? Basicamente é isso que pode acontecer. Agora, engenheiro, deixa eu pensar aqui em conjunto. Olhando para o Brasil, né, quais as entidades, seja públicas ou privadas, que estão investindo nesse setor, né? Seja com pesquisa ou seja com investimento financiando. Ô, Bruno, como toda a tecnologia nova, né, tecnologia que está em fase de desenvolvimento, né, o investidor público ele é fundamental. Nesse momento ainda em que as coisas estão se transformando da parte de pesquisa para a produção, para a industrial, é fundamental a questão pública. Então, do lado público, hoje, BNDES, a FINEP, né, as agências estaduais, as universidades, os centros de pesquisas, são os principais investidores nessa questão de desenvolvimento, de financiar a pesquisa, né? Mas do lado privado já tem quem está envolvido nessa produção inicial, né? Que, assim, basicamente são grandes empresas de energia, empresas de óleo e gás, a indústria sucroalcooleira, né? E empresas da área de papel e celulose, as indústrias de biodiesel que já estão nesse setor, né? Então, e fundos de infraestrutura. Basicamente, hoje, é daí que está vindo o investimento no setor de combustíveis sustentáveis. Engenheiro, gostaria de fazer uma provocação aqui na nossa conversa. As empresas hoje, privadas, elas investem em estudos de produção de combustível sustentável, porque elas estão buscando realmente atender agendas ambientais, porque elas têm uma consciência ambiental ou porque também dá lucro? Bruno, essa questão, assim, existe os dois lados, né? Os dois lados da moeda, né? Num primeiro momento, tem aquele marketing verde, né? Tem o ESG, que é importante para as empresas demonstrarem o interesse dela na questão da preservação do planeta e tudo mais, né? E, por outro lado, já está sendo criada uma demanda, um mercado, né? Para esses produtos. Então, as empresas têm que investir nisso, né? Então, elas matam dois coelhos com a paulada só, né? Elas vão lá, atendem o mercado e fazem o seu marketing verde, né? Mas tudo isso, assim, só vai funcionar se houver retorno econômico, né? Se houver viabilidade econômica, né? Tudo isso é bonito, mas se não tiver viabilidade econômica, as coisas não andam do jeito que a gente quer, né? Mas é importante a gente ver isso. Realmente tem os dois lados aí, os dois lados da moeda. E eu vejo, né? Eu converso com as pessoas, eu leio muito e vejo que pequenos investidores eles estão se movimentando ou tentando se movimentar dentro desse mercado, né? Querendo fazer investimento em biocombustíveis sustentáveis. Isso é viável ou não? Ou é só para grandes corporações, grandes empresas? Ô, Bruno, nesse momento inicial, né, até o pequeno investidor pode, né, participar, mas assim, ele tem que ter cuidado, ele pode participar basicamente em fundos, né, em empresas listadas na Bolsa, em geração distribuída, pequenas gerações de energia solar, por exemplo, né, alguns pequenos projetos de biogás, né, questão de investir em empresas de equipamentos, né?
nesse caminho, assim, ou algumas soluções para resíduos especificamente. Mas, assim, existe oportunidade nesse elo da cadeia, não apenas no combustível final. Mas essa questão da produção da escala, hoje ainda a escala é muito grande e difícil para pequeno investidor entrar diretamente, né? Não é uma questão indireta. E, Jean, eu acho que todo mundo vai fazer a mesma pergunta, né? Biocombustível vai substituir o combustível fóssil? Quanto tempo vai levar? Ou se vai substituir por completo? Bruno, assim, o objetivo, o ideal, né, que a gente espera, né, em algum momento da história, a gente não ter mais o consumo de combustível fóssil, né? A gente conseguir fazer a coisa rodar, ser sustentável, circular, né? A gente emitir e capturar, né? Então, não no curto prazo, essa substituição não vai existir, não é assim, né? Não adianta as pessoas imaginarem que daqui a 5 anos a gente não tem mais queima de petróleo, não tem mais uso de petróleo, né? O que vai acontecer é uma transição progressiva, as coisas vão acontecerem devagar. A gente vai ver durante muitos anos uma convivência, né, entre combustíveis fósseis, biocombustíveis, né, que é o assunto nosso hoje, mas assim com a eletrificação, que a gente já está vendo aí os veículos eletrificados substituindo, né, o uso de biometano e o uso de hidrogênio e combustíveis sintéticos. Né? Combustível sintético que a gente está vendo na Fórmula 1 agora, a partir de 2026, é um exemplo que a gente pode citar. O combustível é totalmente sintético. Os carros são híbridos, tem uma parte elétrica e o combustível usado é sintético, não tem nada de petróleo mais na Fórmula 1. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para o Brasil reduzir a sua dependência fóssil nas próximas décadas, né? Investir nessa pesquisa, nessa tecnologia e transformar isso em produção. Então, dependerá muito do custo, né, de investimento em infraestrutura, da política pública que a gente comentou, né, que tudo começa com a legislação e com a regulação dessas leis, né, e a gente criar mercado para isso, né. Eu fecharia assim essa conversa nossa assim com esse ponto principal. O Brasil não deve se posicionar apenas como fornecedor de biomassa ou comprador de tecnologia externa. A gente tem condição e deve desenvolver uma tecnologia própria, né? E desenvolver uma tecnologia própria e arquitetar hubs de combustíveis sustentáveis. Né? Eu até venho defendendo isso em alguns artigos que eu tenho feito. Né? Eu já consigo visualizar hubs nos portos, né, de grandes tanques de combustíveis para a marinha mercante. Né? Então, é nessa direção, né, que eu venho trabalhando com essa solução patenteada que eu fiz de um reator voltado para produzir, para valorizar resíduos, produzindo hidrogênio com baixo carbono. Né? É dessa forma que eu vejo o direcionamento do país e dos combustíveis sustentáveis. Gê, a gente está chegando ao final, mas antes eu queria, né, perguntar, quem é o engenheiro Vinícius Alberoni? Ok, Bruno, obrigado pela oportunidade. Eu sou um engenheiro formado assim, na UFRJ há mais de 30 anos, né? Trabalhando muito na área de processo de desenvolvimento, na área ambiental, na área de licenciamento, projetos de estação de tratamento de água. Então, eu sou um cara que tem uma visão, que estou vendo um futuro. Né? Em determinado momento, eu comecei a me dedicar nessa questão de combustível sustentável. E hoje eu tenho um foco, né? O meu motivo hoje é trabalhar com isso, é ajudar nessa mudança, nessa transição energética, né? E minha participação, né, meu projeto de vida hoje é esse projeto que eu desenvolvi, que eu patenteei. Estamos numa fase inicial de desenvolvimento dele, né? Procurando fazer um piloto em que a gente, na verdade, eu até já contratei um CFD e a gente quer hoje, a partir, né, da publicação que eu fiz disso, uma virada, né, de técnico, de engenheiro, de processo lá, para o cara que está investindo em transição energética e quer acompanhar a transição energética no país e que já vê um país no futuro, um mundo no futuro sem combustíveis fósseis. É isso. Engenheiro Vinícius, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, a clareza com que foi falado, né, transmitido esse conhecimento. Muito obrigado. Né?
Foi sensacional, foi muito legal trazer esse conhecimento para a gente e espero contar com você para futuras conversas. Obrigado, Bruno. Eu agradeço também a oportunidade, né, da gente vir aqui falar um pouco sobre combustíveis sustentáveis, desmistificar isso um pouco, né? Eu queria me colocar à disposição, eu estou lá no LinkedIn, né, Vinícius Alberoni, se alguém quiser me contactar, quiser conversar um pouco mais sobre isso, né? E agradeço e parabenizo mais uma vez, né, por essa iniciativa. A Arena Alberoni é um espaço muito interessante para a divulgação do conhecimento científico. Obrigado e até mais. Abraço.